vamos recebendo com muito carinho o nosso convidado da tarde, Dr. José Carlos de Luca, juiz de Direito há 13 anos, professor universitário de cursos de Direito, expositor espírita muito conceituado, autor dos livros Sem Medo de Ser Feliz e Justiça Além da Vida, que estão à venda na nossa livraria. Vamos recebê-lo com carinho. Prezados senhores, senhoras, queridos jovens, amigos, irmãos, confrades, que Jesus nos abençoe nesta tarde, nos dê a sua paz. Nós vamos iniciar a nossa reflexão sobre a educação para a paz. Quem não a deseja, quem não a aspira, nunca como hoje, o homem procura a paz. Nunca como hoje, a paz foi tão cantada, a paz está tão sonhada, tão proclamada, tão esperada. Vivemos dias tumultuosos, dias marcados por contradições, por questões que atormentam o ser humano. Apesar de estarmos já no início do terceiro milênio, o milênio tão decantado como sendo o início da nova era, ainda vivemos marcados por um egoísmo como nunca vimos. Ainda vivemos assustados, ainda vivemos sob os paradoxos desta sociedade que, apesar de todo o avanço científico e todo o avanço tecnológico, ainda nos deparamos com circunstâncias angustiantes. O homem já atingiu patamares incríveis no terreno da tecnologia, já aprofundou, já minimizou as distâncias do espaço sideral, já percorreu os espaços da cibernética, mas ainda temos no mundo dados que são alarmantes. Só no Brasil, 35 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Não são pobres, são miseráveis, são párias, relegados. 50 mil crianças brasileiras vivem das sobras do lixo, daquilo que sai da nossa mesa indiferente. Apesar de termos hospitais que se equiparam aos melhores do primeiro mundo, milhares de crianças ainda morrem vítimas de doenças totalmente curáveis. Milhões de crianças no mundo não chegam aos 5 anos de idade, porque morrem de fome. E poderíamos então nos perguntar: o problema da fome é o problema da falta de comida? Não é. A FAO, um organismo das Nações Unidas, asseverou recentemente que a produção de alimentos no mundo é suficiente para todos nós.
O problema está na distribuição dos alimentos. Poucos comendo muito e muitos comendo quase nada. O problema então não é falta de alimento, talvez o problema seja falta de amor. Analisando a questão do crescimento dos entorpecentes, os dados também são alarmantes. Nos Estados Unidos, no ano de 2001, a nação americana gastou 20 bilhões de dólares no combate à repressão ao tráfico de entorpecentes. 20 bilhões de dólares. Não obstante, só se conseguiu retirar do mercado 15% da droga que circulou nos Estados Unidos naquele ano. Então, a repressão ao tráfico no mundo todo tem dado pouquíssimos resultados. Com aqueles que já se contaminaram, com aqueles que já estão com a dependência, as estatísticas também são muito preocupantes. Dos dependentes que se tratam, apenas 30% conseguem deixar o vício. As autoridades mundiais chegaram ao cúmulo de dizer: perdemos a guerra para os traficantes. Porque apesar de toda a repressão, conseguimos retirar apenas 15% das drogas que circulam no mundo. E apesar de todo o tratamento que aplicamos aos já dependentes, apenas 30% conseguem se recuperar. Mas as autoridades estão equivocadas, como aliás, talvez, toda vez que procuramos encontrar soluções para os magnos problemas que atormentam o ser humano, apresentamos soluções pífias, soluções paliativas, e nunca vamos ao âmago do problema. Porque vejamos, na nação americana, gastaram 20 bilhões na repressão, e ao analisar quanto se gastou na prevenção, quanto se gastou em educação, chegamos ao número de 3 milhões de dólares. Isso talvez nos aponta, nos mostra o caminho como a sociedade, como nós, estamos querendo resolver os problemas, e hoje estamos preocupados com a questão da violência, e apresentamos propostas que são, na verdade, meras remédios sem qualquer eficácia. Podem, quando muito, minimizar a dor, mas não são capazes de extrair aquele tumor inserido no tecido social, cuja extração depende de uma única coisa, de uma única tomada de posição, de um único enfoque, que é o enfoque da educação. Allan Kardec, examinando a resposta que os espíritos benfeitores deram à questão 685A de O Livro dos Espíritos, foi categórico. O mundo passa
por grandes dificuldades no campo da economia, no campo das relações sociais, porque ainda não aprendeu o valor da educação. E a que espécie de educação Kardec se referia? Falava ele, por exemplo, da educação intelectual? E ele diz: não me refiro à educação intelectual. Falo da educação moral, da educação do ser humano. Esta sim relegada a um plano muito secundário. E nós hoje observamos a atualidade do pensamento de Kardec, a atualidade do pensamento do nosso codificador, que erigiu a educação como a tarefa mais importante que nós teríamos pela frente. Mas evidentemente não da educação intelectual, porque esta já estamos nos preocupando. Os analfabetos no mundo estão diminuindo. Nós nos preocupamos que os nossos filhos frequentem as melhores escolas. Há revistas, inclusive, que ranqueiam as melhores escolas, os melhores colégios. E nós procuramos colocar os nossos filhos naqueles que melhor preparam para a universidade, que melhor preparam para o vestibular, ainda que isso não signifique que melhor preparem para a vida. Ousamos e nos iludimos em ver nossos filhos com o sucesso de um diploma na mão, como se isso fosse sinônimo de felicidade, como se isso fosse garantia de um homem de sucesso, de um homem de paz, de um homem de bem. E hoje a ciência psicológica se dobra ao pensamento da doutrina espírita, porque reconhece no homem que ele não tem apenas uma inteligência intelectual, que ele é portador de outra inteligência, tão importante quanto a inteligência artificial, a inteligência intelectual, racional. Daniel Kuhlman, famoso psicólogo norte-americano, teve o ensejo de nos apresentar aquilo que ele denominou de inteligência emocional, tão importante quanto o desenvolvimento da nossa inteligência racional, a quem ele diz que não é garantia de uma pessoa feliz, e que não é garantia de uma construção de uma sociedade pacífica, de uma sociedade ética. E ele nos dá alguns exemplos interessantes. Ele narra que um estudante de medicina de uma universidade americana, no segundo ano, fez uma prova e tirou a nota 9. E o aluno, ao invés de ficar gratificado com aquela nota, ele não gostou. Ele se achava merecedor de uma nota 10. E ele então, pasmem os senhores, foi reclamar com o professor, porque ele queria 10. E é interessante observar isto, fazendo um parênteses. Eu que também sou professor, geralmente quem vem a mim reclamar são os alunos que vão bem. Os alunos que tiram 8, 9, comparecem para reclamar que queriam nota melhor. Os que tiram 1, 2,
sequer aparecem. Mas então aquele aluno foi procurar o seu professor e fez a reclamação. E o professor disse a ele aquela frase que por certo talvez nós já ouvimos: 10 eu não dou para ninguém, 10 só para mim. O senhor tirou 9, é o que o senhor merece. E o aluno então, revoltado, insatisfeito, esperou que o professor saísse e o encontrou no estacionamento da universidade e, cara a cara com ele, disparou-lhe 3 tiros e o matou. Aquele aluno então, de QI elevadíssimo, estudante de medicina, não tinha, segundo Daniel Kuhlmann, inteligência emocional. Interessante observar pesquisas publicadas em nosso país, dizendo que entre os universitários, portanto, entre aqueles que têm o maior dote de inteligência intelectual, se encontra o maior número de jovens usuários de drogas. E mais, este número é maior num grupo específico, que são, pasmem os senhores, os estudantes de medicina, onde estão o maior contingente de alunos que fazem uso de drogas e uso de álcool. Alunos que, para ingressarem no vestibular, precisam demonstrar uma alta capacitação intelectual, porque é um dos vestibulares mais concorridos no Brasil. No entanto, são aqueles, segundo as pesquisas, que estão com o maior contingente de alunos com uso de tóxicos e álcool, quando não os dois. Por isso, dizia Daniel Kuhlmann, nós precisamos atentar agora por uma outra inteligência que o ser humano tem, que é a sua inteligência emocional. E o que é que Daniel Kuhlmann aponta como inteligência emocional? E logo nós vamos identificar do que se trata isso. E ele então atribui 2 características que dotariam qualquer um de nós como pessoas emocionalmente inteligentes. A primeira delas, o inteligente emocional, é aquele que tem controle dos instintos. E ele parecia que estava descobrindo a América ao dizer isso. E nós já estamos há quanto tempo na doutrina espírita, e já na evangelização infantil ouvíamos o evangelizador dizer da tal da reforma íntima, que não é outra coisa, numa primeira análise, senão o domínio dos nossos instintos. Todos nós temos instintos. Temos ou não temos? Temos vários. E a nossa inteligência emocional depende de controlarmos esses instintos. E quando eu li isso, me lembrei de Jerônimo Mendonça. Quem aqui conheceu Jerônimo Mendonça? Levanta a mão. Quem aqui sabe, já ouviu falar alguma coisa de Jerônimo Mendonça? Jerônimo, então, grande espírita, orador, um grande trabalhador dessa área espírita, que aos 17 anos começou a padecer de uma enfermidade cruel, que o levou à cama, e ele ficava imobilizado completamente na cama,
não poderia mexer, tinha dores fortíssimas no peito e também ficou cego. Não obstante, Jerônimo percorreu o Brasil todo pregando a doutrina espírita com alegria. E numa dessas palestras, Jerônimo me disse: nós precisamos aprender a controlar o nosso zoológico interior. E eu achei isso tão interessante, aprender a controlar o nosso zoológico interior. Então eu fiquei me perguntando: que bicho será que ainda está dentro desse zoológico? Vamos nos imaginar agora, meus irmãos, naqueles momentos em que nós perdemos a calma, que bicho parecemos? Como ficamos? Isso é tão interessante que nós já enraizamos isso culturalmente. Quando nós dizemos assim, chegamos às vezes no trabalho, cumprimentamos um amigo, um colega, e ele não nos responde, e o outro diz: deixa fulano de lado, porque hoje ele está com a macaca. Ou às vezes nos referimos carinhosamente à sogra: cuidado, ela é uma jararaca. Fulano vira uma onça. E outros adjetivos animalescos. Então, Jerônimo Mendonça propunha aquilo que Daniel Kuhlmann nos sugere: dominar os nossos instintos. Aquele instinto agressivo que nós temos, forte, que explode a qualquer hora, em qualquer minuto, em qualquer local, desde que a pessoa pegue o nosso ponto fraco. Nós perdemos a paz, se é que a tínhamos, e ficamos irreconhecíveis. Então é controlar esse instinto. E como é que nós poderemos fazer isso, se não nos autoconhecendo? Saber quem eu sou, saber por que é que eu me irrito em determinadas circunstâncias, por que é que fulano me irrita, por que tal situação me deixa nervoso, para, em nos conhecendo, poder trabalhar interiormente. Eu tenho um amigo que me dizia assim, numa época de campanha eleitoral: José Carlos, eu não aguento ver campanha de político na televisão. Eu fico muito nervoso, eu fico muito irritado. E eu disse a ele: o que é que você não aguenta? Eu não aguento ver os políticos prometendo coisas e não cumprindo. Isso me irrita de tal forma que eu tenho vontade de dar um murro na televisão. Eu fiquei olhando e logo imaginei: deve ser algum conteúdo emocional dele que está em conflito. Então eu perguntei: então o que é que te irrita mesmo? É eles prometendo e não cumprindo. E aí então eu perguntei: e você também promete e não cumpre? Ele me olhou assustado e ficou pensando, ficou branco como uma cera, abaixou a cabeça. É como se ele estivesse desnudo em praça pública, e me olhando assustado disse: eu também prometo e não cumpro. O que? Indaguei a ele. Lá em casa eu também
Estou prometendo para minha mulher que eu vou dar mais atenção em casa. Eu estou prometendo a ela que eu vou parar de fumar, que vou ao médico, que não vou ser tão chato, que vou brincar mais com as crianças, que vou parar de beber. E não estou cumprindo nada disso. Então, quando ele viu o político prometendo e não cumprindo, ele via a própria sombra interior. E para liberar a sua consciência de culpa, acusava o político, para tentar aliviar um pouquinho. Então, sem autoconhecimento, sem levarmos a sério a inscrição colocada no templo de Apolo, em Delfos, conheça-te a ti mesmo, é o maior desafio que nós temos hoje. Não há outro mais importante do que nos conhecermos, saber quem eu sou, mas nos conhecer amando-nos, porque há muitos que vão fazer esse mergulho interior com pedras e chicotes nas mãos, e aí então faz uma reforma íntima que é um inferno. Nós que somos educadores, tomemos cuidado com aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, para nesse trabalho interior de auto nos conhecendo, de domínio dos nossos instintos, devemos fazer esse trabalho com muito cuidado, sem aumentar a nossa consciência de culpa, porque temos visto pessoas fazendo esse trabalho de reforma íntima, e a pessoa por vezes chega ao ponto do suicídio, porque começa a encontrar e entrar em contato com a sua sombra interior, acusando, se autopunindo, se autodestruindo. Eu não presto, eu sou uma víbora, eu sou maledicente, eu sou caluniadora, eu sou isso, eu sou aquilo, e ela faz um rol interminável de defeitos, que vai parar lá na Praça João Mendes a lista. E a pessoa então, quando se lê, diz: eu sou tudo isso, eu sou um monstro. Se deprime, a autoestima vai lá embaixo, lodo, e a pessoa então abandona, deixa a casa espírita muitas vezes, porque se entra num processo quase que obsessivo. Então, quando vamos nos autoconhecer para dominar os nossos instintos, devemos fazer com muito amor. Devemos levar aqueles remedinhos fundamentais. Primeiro, a aceitação. Eu vou fazer a reforma íntima, vou fazer agora uma meditação interior, vou fazer aquilo que o Espírito Santo Agostinho me dizia. Todos os dias. Ao final, vou fazer uma análise. Como foi o meu dia? O que é que eu fiz de bem? O que é que eu não fiz de bem? Por que é que eu comportei daquela maneira? E antes de fazer essa autoanálise, vamos tomar um cálice. O cálice com 2 gotinhas do remédio chamado aceitação. Porque se eu não me aceitar como sou, como educador vou aceitar aquele aluno, aquele jovem que chega na mocidade, que chega na evangelização infantil jogando as cadeiras para cima,
que tira a roupa no meio do centro, que bate na professora, que bate no passista, como eu vi e como eu senti, sobretudo, a criança na Câmara de Passas dava chutes no passista. E era com 4 anos de idade, um exímio capoeirista, que deixou quase toda a corrente de pernas para o ar. E muitos dos passistas diziam: para fora essa criança. Ninguém queria dar passe nela. Então, se nós não trabalharmos interiormente, aceitarmos, mas não nos acomodarmos com o que somos. Allan Kardec disse que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para cada dia ser melhor do que foi no dia anterior. Então não se reconhece o verdadeiro espírita pela santidade, até porque se fosse pela santidade, aqui ninguém seria espírita, porque ninguém aqui é santo. Se alguém aqui se considera, houve um problema no departamento da reencarnação e o senhor está aqui por acaso, por algum acidente. Então aperte o cinto que logo logo irá desencarnar para voltar ao mundo espiritual. Nós somos, isso é fundamental, nós não somos santos, somos humanos. E Joana de Ângeles Espírito nos diz: não queiramos ser santos, vamos tentar ser humanos. Que maravilha isso, não? Ser humano, ser o que nós somos, ser o que nós podemos ser, e não aparentar algo que nós não somos ainda, e que nem podemos ser por enquanto, mas o seremos mais tarde. Então fazer esse trabalho de mergulho interior. E muitos dizem: eu não quero me conhecer, porque se eu me conhecer, vou reconhecer e vou descobrir toda a minha podridão. Não, não é isso. É descobrir toda a nossa luz. É interessante observar como nós damos importância à sombra e não damos importância à luz. Esquecemos quando Cristo nos disse: vós sois deuses. E vivemos muitas vezes como mendigos espirituais. Ignoramos a divindade que temos. Esquecemos quando Cristo nos falou: brilhe a vossa luz. E nós já estamos num racionamento há anos. Vivemos apagados, com uma luzinha que dificilmente brilha. Brilha porque não queremos, brilha porque nos fixamos na sombra, quando devíamos nos fixar na luz. E algumas pessoas por vezes me procuram e me dizem: José Carlos, eu fui no centro e lá me disseram que o meu filho está com obsessor, está com 3 obsessores. A outra me disse que o filho estava com 7 obsessores, disseram lá no centro. E eu fiquei me perguntando: como consegue ver tanto obsessor? É muita visão. E só consegue ver obsessor? E eu fiquei me perguntando: de quem será que ele viu? Da criança? Do filho?
Quando Chico Xavier, certo dia, foi fazer uma visita aqui na casa de detenção, no Carandiru, ao final da visita, perguntaram a Chico: Chico, quantos obsessores você viu junto aos presos? Ele disse: nenhum. Só vi o espírito das mãezinhas dos presos, vibrando para que os filhos, até porque os obsessores já conseguiram o que queriam, foram embora. Então, uma mania da gente ver sombra. No centro espírita, uma vez, uma mãe veio me procurar, dizendo que o filho estava assim, que o filho era desobediente, que o filho era briguento, que o filho não comia, que o filho só ficava doente, que o filho brigava, que o filho quebrava o vidro da vitrine do comércio local. A mãe apresentou um rol interminável de queixas a respeito do filho. E eu ali atendendo, perguntei-me: o que é que eu vou dizer para essa mãe a respeito do filho? Porque o filho dela é esse, o filho dela é aquilo, o filho é isso, o filho é aquilo, o filho só apresentou defeitos do filho. E aí o espírito amigo disse assim: diga para ela que o filho dela é a alegria do lar. Eu quase apanhei da mulher, mas depois ela se convenceu que ela estava se detendo apenas nos aspectos negativos, apenas nos aspectos sombrios. O Dr. Nathaniel Brander, notável psicólogo americano, aos 61 anos de idade, doutor em psicologia, uma das maiores autoridades em felicidade nos Estados Unidos e, portanto, no mundo, dizia: eu sou um expert em felicidade, mas sou um homem infeliz. Fico brigando comigo mesmo, brigo com os lados obscuros da minha personalidade. E a minha esposa, que não é doutora em nada e que passou por dificuldades muito maiores que a minha na vida, é muito mais feliz do que eu. Ele então começou a estudar a esposa e descobriu que a esposa não se fixava nos aspectos negativos da vida e nos aspectos dificultosos que lhe tinham ocorrido. Então o Dr. Brander propõe uma terapia muito interessante. Quando nós acordarmos de manhã, devemos nos fazer duas perguntas. A primeira delas: o que há de bom em minha vida? É isso que a gente faz de manhã, não é? Quando a gente acorda na segunda-feira chuvosa, dizendo: outro dia daqueles, vou ter que pegar aquele trânsito, vou chegar e encontrar aquele chefe chato, aquele fulano que eu não suporto, que dia horrível. E a gente vai se enchendo de tanta inspiração, não é? Se lembrando não do que há de bom, mas do que há de sombra, do que há de trevas. E se eu me lembro disso, diz André Luiz, que eu me alimento disso, e eu acordo então com aquela chuva batendo, dizendo: vai ser outro dia daqueles, vou ter que tomar ônibus, o ônibus vai estar cheio, todo mundo molhado. E a pessoa levanta, vai para o ponto de ônibus, dá sinal, o ônibus não para, passa na poça d'água, molha todinha a pessoa. Ele diz: está vendo, eu não disse, eu falei que ia acontecer isso. Se alimentou da própria sombra. Então, o que há de bom em minha vida? O que há de bom no mundo? Porque nós estamos vendo notícias maravilhosas, nós estamos vendo notícias de sequestro, assalto,
Isso é uma contaminação mental. Isso nos produz um lixo perigosíssimo. Ficarmos diante da TV no noticiário mais do que 10 minutos. Cuidado, perigo, diga não às drogas. Depois, observar o que há de bom. Eu aposto que os jornais amanhã não vão noticiar que 700 educadores do Brasil todo se reuniram aqui em São Paulo para discutir propostas de melhoria do mundo, mas serão capazes de dizer que o menor furtou uma velhinha no metrô e arrolarão todas as estatísticas de crime, quantos morreram, mas não dirão quantos sobreviveram, que aliás são a maioria. Não dirão quantos encontros espíritas estão sendo realizados no Brasil, neste exato momento, nesse carnaval, onde todo mundo diz que é um momento de trevas na humanidade, mas ninguém divulga os momentos de luzes. Espíritas que no Brasil todo estão reunidos agora, pensando em melhorar o mundo. E nos recordamos de Joana de Ângeles quando diz: nunca houve tanto amor na face da terra como agora. E nós, educadores, precisamos sair desta trilha do pessimismo, do criticismo, do imobilismo e sermos aqueles que acreditam no amor, que acreditam no otimismo, que se levantam pela manhã e digam: o que há de bom em minha vida? O que há de bom no mundo? E depois dar a segunda resposta que o Dr. Brander propõe: o que é que eu posso fazer para melhorar? O que é que eu posso fazer para melhorar? Melhorar a partir de mim, melhorar a partir do meu interior. E então ir melhorando depois de mim, melhorando no meu lar, aonde nós estamos ali plantados, onde todos somos, como diz Emmanuel, educandos e educadores. Então no lar precisamos sair da posição de professores, de sabe tudo, sair do tablado, estarmos ali naquele processo de aprendizado comum. E o que é que eu posso fazer dentro do meu lar para melhorar? Eu como pai, eu como mãe, como filho, como filha. O que é que eu posso fazer, por exemplo, na via pública, quando eu saio para trabalhar? Como é que eu posso melhorar a cidade? São mínimas coisas. Outro dia andava na Avenida Radial Leste, que é uma avenida muito grande aqui em São Paulo. Eu vinha com o meu carro e de repente deparo que há uma garrafa de cerveja bem no meio da via. E eu me desviei, quase que causei um acidente. Consegui me desviar da garrafa e continuei a trajetória, nervoso, irritado, e pensando muito naquele que deixou a garrafa ali, que colocou a garrafa. E fiquei falando: que sujeito mal educado que colocou essa garrafa. E falei, lembrei muito dele, carinhosamente, né? Lembrei, falei, puxa, né? Mandei vibrações muito pesadas para ele. E depois de uns 5 quilômetros, quando eu estava um pouquinho menos desequilibrado,
Um espírito amigo disse assim: e por que você não tirou a garrafa? Eu fiquei com uma vergonha, porque eu não coloquei a garrafa, mas eu também não tirei. Deixei a garrafa no mesmo local. Então aí dei meia volta, voltei, parei, tirei a garrafa. E aí me esqueci, já daquele que tinha deixado a garrafa ali. Então o que é que eu posso fazer para melhorar? Dar uma informação. O que é que eu posso fazer, por exemplo, no meu trabalho para melhorar? Ou será que eu só trabalho por aquilo que me pagam? Se alguém chega na repartição ou chega no balcão 1 minuto antes de eu ir embora, a gente já olha, dá aquele sorriso para a pessoa, bem obsediado, né? E já pensa: o que é que esse sujeito veio justo agora? E geralmente com aquele problema grave. E eu detestava no telefone, por exemplo, no meu serviço, atender telefone para dar informações. Às vezes eu ficava sozinho na minha sala, no meu gabinete, tocava o telefone, eu atendia. E a pessoa queria informações, e eu detestava dar informações. Principalmente informações a respeito de como chegar no local. E outro dia foi a gota d'água. A pessoa ligou e dizia: fulano, eu quero saber como eu faço para chegar aí. Eu acho essa pergunta tão pouco inteligente, porque eu não sei aonde que a pessoa está. Eu não sei se ela está no Jaçanã, se está no Rio de Janeiro, se está em Minas Gerais. E eu então perguntei: aonde a senhora está? Bem assim, agradável. E ela disse: estou em tal local. Eu falei: olha, eu não sei muito, não conheço esse local, mas aqui a senhora tem que descer no metrô tal. E ela disse assim para mim: meu filho, eu não vou de metrô, eu quero ir de ônibus. Eu disse: a senhora vai me desculpar, mas eu não sei qual ônibus a senhora vai tomar. Mas como você não sabe? Você não trabalha aí? Eu trabalho, mas eu não venho de ônibus. Você é o incompetente. Há quanto tempo você trabalha aí? E eu já tinha perdido totalmente a calma, se é que calma a gente se perde quando tem. E depois de algumas horas de diálogo agradável, ela bateu o telefone. E eu jurei que nunca mais ia atender telefone para dar informações. Até um dia, 6 meses depois, que meu pai sofreu uma problemática pulmonar. E ele precisava tomar uma medicação que só se encontrava nos postos da rede pública de saúde. E o médico disse: você tire o seu pai do hospital e já procure o local para ele tomar aquele medicamento. E eu fui então até o local onde o médico me recomendou. Eu estava na Moca, fui parar no Jaçanã, longe, para quem não conhece, aqui em São Paulo. Cheguei lá, a pessoa disse: olha, não é mais aqui. E eu perguntei: aonde que é agora? Eu falei: não sei dizer para o senhor, porque não é minha função saber. E eu dizia: já ouvi essa história em algum lugar. E aí então peregrinei no hospital até que alguém me desse a informação. E fui. Saí da Zona Norte e fui para a Zona Sul. Quando cheguei lá, a pessoa disse: puxa vida, o senhor sabe que era aqui até hoje, mas o governo mudou de ideia, vai passar a ser lá na Zona Leste, aonde eu estava. E eu voltei. Em cada local que eu ia para ser atendido, eu me lembrava de mim mesmo. Eu me reconheci em cada um daqueles atendentes. Então, o que eu posso fazer para melhorar no serviço, no trabalho, na família? Quando eu chegar de manhã no trabalho, eu acho impressionante quando as pessoas chegam no trabalho na segunda-feira.
Ninguém chega alegre, ninguém cumprimenta, todo mundo chega quase que obsediado, nervoso, irado, senta, não cumprimenta, não fala com ninguém. E isso dura até a sexta-feira à tarde, porque quando dá 5, 6 horas, todo mundo levanta, sorrindo, dizendo bom final de semana. Vão todos alegres até a tristeza da segunda-feira. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Não esperemos construir orfanatos, escolas, creches, hospitais. Nós podemos fazer algo agora, já. O que eu posso fazer na minha casa espírita para melhorar o ambiente, para torná-lo mais agradável? E Caibar Schutel nos convidava a sermos os voluntários no trabalho do bem. Não esperemos ser convidados, não esperemos que alguém nos convoque a fazer isso ou aquilo. Sejamos voluntários, nos apresentemos no bem, com ousadia, com alegria, dizendo eu estou aqui para trabalhar. Recordamos quando Allan Kardec perguntou aos espíritos, Kardec estava confuso, dizendo, mas espera aí, por que será que os maus sempre vencem? Por que o mal ainda predomina na face da terra? Indagou os venerandos mentores, e eles disseram uma pergunta que me incomoda até hoje. É porque os bons são tímidos. E eu acho até que eles deram uma certa complacência. Eu acho que eles foram muito complacentes quando falaram tímidos. Eu acho que caberia mais alguns adjetivos para nós. E aí, não é o Espírito da Verdade, é o Espírito de Luca que está falando. Muitas vezes os bons somos acomodados. Às vezes covardes, omissos. Porque achamos muitas vezes que para ser bom, basta não fazer o mal. Não. Para ser bom, é preciso fazer o bem. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Não basta se omitir. Eu não roubo ninguém, eu não falo mal de ninguém. E o que você faz de concreto, de positivo? Isso não é problema meu. É problema nosso. Fazer o bem. Porque quando nós deixamos de fazer o bem, estamos permitindo que o mal cresça. Estamos permitindo que o mal sobrepaire sobre a terra. E aí responderemos tanto quanto aqueles que fizeram mal. Um amigo meu estava com o carro, parou num posto de gasolina, abasteceu. Uma pessoa chegou a ele, um mendigo de rua, e pediu uma esmola para ele. Ele disse: não, hoje eu não tenho, passa depois. E o mendigo saiu, esperou o primeiro carro atravessar a rua e se jogou, cometeu suicídio. E esse meu amigo até hoje se pergunta: se eu tivesse dado talvez aquela esmolinha, dado alguma coisa, aquela pessoa ainda estaria viva. Então é a coragem de fazer o bem, é não se omitir diante do mal que cresce no mundo. E então poderemos entender que só teremos paz quando entendermos a mensagem de Jesus, que nos convidou a exercitar o reino de Deus em nós,
a buscarmos esse reino como a tarefa mais importante da nossa vida. Busque o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. E o que é buscar esse reino de Deus? Constantemente nos perguntamos, constantemente falamos. Buscar aonde? Seria para nós a primeira pergunta. E nós achamos que este buscar o reino de Deus era buscá-lo nos templos, nas igrejas, nos centros. E esquecemos quando o próprio Jesus nos disse: este reino de Deus está dentro de vós. É aquele mergulho interior a que nos reportamos há pouco. Encontrar o reino de Deus dentro de nós. E o que seria esse reino? Nos socorremos de Paulo, o apóstolo, quando ele diz que esse reino de Deus é um reino de paz, de amor, de alegria. Então, quando encontrássemos em nós, quando nós nos tornássemos esse ser pacífico, esse ser amoroso, esse reino estaria em nós. E quando esse reino está dentro de mim, dentro do meu mundo interior, o mundo exterior vai se modificar. Se queremos paz, e como a queremos, pacifiquemo-nos por dentro. Recordar que esta mensagem é sempre uma tarefa nossa, porque em regra nós estamos querendo que o mundo se pacifique, mas estamos querendo que o mundo do outro se pacifique. Nós queremos que o mundo mude, que a esposa mude, que o marido mude, que o governo mude, que o dirigente do centro mude, para que então, depois que todo mundo mudar, depois que todo mundo ficar pacífico, calmo, aí então eu vou entrar para o rol desse time. É o maior engano, porque é necessário pacificarmos por dentro, mas é nós e não o outro. O outro é problema do outro. Não é assim que fazemos no Evangelho no lar? Marido e mulher estão ali conversando, fazendo o Evangelho, e abrir o Evangelho ao acaso naquela lição costumeira, paciência, e a mulher já olha para o marido e diz: é com você o negócio hoje, hein? Aquela palestra maravilhosa, que coisa belíssima que o senhor disse, pena que a minha mulher não está aqui para escutar. Estamos lendo um livro, achamos uma coisa maravilhosa e dizemos: fulana que tem que ler esse livro. É sempre para o outro, a conversa é sempre com o outro, a mensagem é sempre para o outro, e nós nos perguntamos: e nós? Porque nos esquecemos que o outro também pensa isso de nós. É um mergulho interior nesse reino de Deus, mas conosco, e já, sem adiamentos, para desenvolvermos então a segunda virtude que Daniel Kuhlmann diz: o inteligente emocional é aquele que tem compaixão pelo próximo. Olha o que os cientistas estão dizendo. O inteligente emocional é aquele que controla os instintos, mas é aquele que tem compaixão. É aquele que tem o afeto. E se nós formos remontar as teorias da pedagogia, vamos encontrar principalmente em Pestalozzi, o grande mestre, dizendo que não há psicologia, não há pedagogia que funcione sem a pedagogia do afeto. Não há educação possível que não seja a educação pelo amor.
e não mais a educação do chicote, a educação pelo temor, que muitas vezes estamos fazendo isso. Olha, se você não fizer isso, vai para o umbral. Trocamos a vestimenta, mas ainda somos os mesmos, atávicos. Carregamos ainda muitas vezes o ranço de uma religião que, se foi muito importante na história da nossa vida, hoje já sabemos que não é assim. Trocamos os nomes. Vai para um umbral, o obsessor te pega por medo, não, por amor. A única pedagogia que funciona. Não há melhor educador do que aquele que ama, do que aquele que compreende, daquele que estabelece um canal de sintonia entre educador e educando, e os dois dialogam por esse canal. Então, viver o Evangelho é viver essa utopia, mas não aquela utopia utópica, me perdoem o paroxismo, mas a utopia exequível, a utopia daqueles educadores que semearam a paz a partir de si mesmos, como foi com Eurípides Barçanufo, um dos grandes educadores brasileiros espíritas, cuja primeira medida foi, quando assumiu o Colégio Allan Kardec, foi acabar com a divisão das salas entre sexo masculino e sexo feminino. Eurípides acabou com os preconceitos, e não há educação positiva sem vencer as barreiras do preconceito. Eurípides, ainda quando estudava botânica com os alunos, os levava para a natureza. Quando ensinava astronomia, olhava e ensinava os seus alunos através das lentes do telescópio, mostrando para nós que a educação real é a educação que sai das salas de aula e vai para o mundo. Precisamos tirar o centro espírita desse imobilismo, e precisamos tirar o espiritismo de dentro do espiritismo, de dentro do centro, que ele não fique apenas aqui, mas que ele parta daqui para o mundo. Espiritizar, mas não espiritizar através da nossa fala, do nosso proselitismo religioso, mas espiritizar através do nosso exemplo, como fez um dos maiores educadores espíritas que pertenceu a esta casa, Vinícius, Pedro de Camargo, que ao tomar contato com as luzes da doutrina consoladora, ele que era comerciante próspero numa cidade no interior de São Paulo, tinha uma loja onde vendia diversas mercadorias, e o setor do seu comércio que mais progredia era o setor de comércio de armas. Mas Vinícius, quando tomou contato com as luzes do Consolador, lembrou-se de Paulo, dizendo: não posso ser mais o mesmo homem, se os clarões do Evangelho já me tomaram, eu não posso ser o homem que ainda continua vendendo armas. E a primeira providência que ele fez foi fechar as portas, e acabou com a seção de comércio de armas, e aquilo tomou conta da cidade. Por que será que esse comerciante próspero, que enriquecia vendendo armas, parou de o fazer? E a resposta é porque o senhor Vinícius, o senhor Pedro, é espírita, e o espírita acredita na paz, e o espírita não só acredita na paz, mas vive a paz, vive na alma,
vive nas suas entranhas, sente a paz na garganta, no coração, no útero. É assim que os outros vão nos reconhecer, não por aquilo que falarmos, mas por aquilo que exemplificarmos. O príncipe da paz, Francisco de Assis, falava-nos: pregue sempre, se preciso, use palavras. Pregue sempre, se preciso, use palavras. Então, para nós educadores, Francisco é aquele grande exemplo do educador que se encontrou, do educador que foi ao encontro daqueles que estavam na dor, que estavam no sofrimento, que estavam excluídos. Ele que tinha ojeriza, leprosos, não aguentava se deparar com a lepra. Certo dia, andando nos arredores de Assis, encontrou-se com um leproso. E ele teve o ensejo de fugir. Mas ele se perguntou: o que será que Cristo faria no meu lugar? Ele se convenceu que Cristo ficaria. E ele ficou, e o leproso chegou, esticou as mãos e disse: uma esmola, pelo amor de Deus. E Francisco então revirou os bolsos, tirou uma esmola, uma moedinha e jogou. E foi indo embora. Deu 2 passos, olhou para trás, e o leproso ainda estava com as mãos estendidas. Uma esmola, pelo amor de Deus. E Francisco se perguntou: o que ele quer? Eu já dei tudo a ele. A única coisa que eu tinha, eu dei. O que será que ele quer de mim, meu Deus? E o leproso ainda com as mãos, uma esmola, pelo amor de Deus. E Francisco então se deu conta que o leproso não queria uma esmolinha, não queria aquela moedinha fria. E ele então se aproximou-se do leproso, retirou-lhe o capuz que encobria as faces púltras, aquele odor nauseante. E Francisco permitiu: deixe-me abraçá-lo, meu irmão. E abraçou com tamanha emoção, abraçou aquele leproso com tamanho amor, e dirigiu uma súplica aos céus, dizendo: Jesus, ó Jesus, perdoe-me, porque ele é o leproso do corpo, e eu ainda tenho a lepra da alma, porque não sou capaz de amar. E eu amo este homem. Abraçou-o com tamanha devoção e unção, e entrou num clima de êxtases espirituais, como nunca houvera ocorrido. E quando Francisco se deu conta, abriu os olhos, não era Francisco, não era o leproso que ali estava, era Jesus, que dizia: Francesco, hoje tu me amastes. Nas salas de aula, na casa espírita, nas ruas, no trabalho, há muitos leprosos, ulcerados, feridos, mutilados, no corpo e na alma, esperando
não a nossa moedinha fria, não o cumprimento do nosso dever, não o bater do nosso cartão, mas esperando a única coisa que transforma, esperando a única virtude que o educador pode ter, é o amor. É o amor que cura o criminoso, é o amor que pacifica, é o amor que luariza o nosso coração atormentado. É esse amor de Jesus que está em cada rua esperando que nós saiamos daqui e possamos abraçar a todos, dar as mãos, sentir que somos parte de uma grande família e que somos felizes porque somos aqueles que educam. Somos honrados por sermos aqueles que estão com as mãos arregaçadas quando tantos por aí estão com os braços parados. Somos felizes porque nós temos a voz que fala, que canta, que sorri quando tantos por aí estão mudos. Somos felizes porque temos a doutrina espírita, que é o grande sol da nossa vida, que é a nossa estrada de Damasco, onde nós, como Paulo, nos curvamos e dizemos a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? E hoje, Senhor, nós te respondemos, os educadores que tu plantaste aqui no Brasil, na terra que tanto tu amas, nós te aceitamos o doce convite, Jesus de Nazaré, e seremos nós os promotores da paz, seremos nós aqueles que cantarão hossanas, que dirão paz na terra aos homens de boa vontade, seremos nós aqueles que estarão unindo aqueles que estão desligados, socorrendo os aflitos, socorrendo a nós mesmos, e diremos: Senhor, esteja conosco, pacifica o nosso coração, para que nós, pacificados, sejamos as tuas estrelas na pátria do mundo. Muita paz. Muito obrigado, senhores. Agradecemos imensamente o Dr. José Carlos de Luca, que fez uma brilhante palestra, que tocou fundo nos nossos corações, como nós mesmo imaginávamos, que seria um fecho de ouro para esse encontro tão esperado por todos nós. Muito obrigada mais uma vez, Dr. José Carlos de Luca. Então, a primeira pergunta: qual a nossa conduta em relação às crianças que ficam nos faróis? Dar dinheiro não seria fomentar a sua exploração? Talvez seja um dos dilemas da humanidade. Eu quero contar uma experiência interessante. Eu estava indo para uma palestra com alguns amigos que aqui estão. Estávamos de carro, paramos no farol, e veio um menino de rua vendendo uns chicletes e falou: tio, vai um chiclete aí? E eu, como não gosto de chiclete, disse que não, mas para não deixá-lo sem um incentivo, peguei uma moedinha e dei a ele. Uma amiga que estava comigo no carro disse para o menino: ô garoto, como você é bonito, hein? Ele olhou para minha amiga, ficou impressionado. Falou: a senhora acha? Falei: eu acho. Ele pegou uma caixa de chiclete cheia e deu para ela. E eu fiquei perguntando: eu que dei a moedinha, não ganhei nada.
a minha amiga deu carinho e afeto, ganhou chiclete. Gostaria de ouvir sua opinião sobre o trabalho da reunião com os pais, pois em muitas casas espíritas notamos a não valorização de tal trabalho, o que torna um pouco dificultoso o trabalho dos educadores na infância e juventude. Eu considero um grave equívoco a casa espírita que não valorize o atendimento à infância e à juventude. Porque é muito bonito vermos reuniões doutrinárias de assistência espiritual repletas de adultos já transtornados. É muito bonito. Muitas vezes o dirigente do centro espírita, com a maior das boas intenções, evidente, ele fica com o ego inflado quando ele vê a assistência espiritual cheia. Mas isso só se deve porque não houve um trabalho na estruturação, na base. Então nós precisamos incentivar ao máximo o trabalho de evangelização infantil, ainda mais nos tempos de hoje tão conturbados. Como nós vamos fazer com que os nossos filhos cresçam num mundo tão tumultuado? Vamos verificar, por exemplo, nós não teremos condições, enquanto pais, de estar vigiando os nossos filhos 24 horas por dia. Eles crescerão e uma hora não poderão contar mais conosco. Nós não poderemos ter condições, e nem o Estado terá condições de colocar um policial ao lado do nosso filho 24 horas por dia. Então o nosso filho precisa crescer equipado, para que diante do perigo ele saiba distinguir o certo do errado. Eu me recordo que quando pequeno eu não gostava de ir à escola quando estava chovendo, e eu dizia: mãe, não vou para a escola porque está chovendo. E minha mãe dizia: vai sim, vamos dar um jeitinho. Então ela me colocava uma capa de lona, um boné, guarda-chuva e galocha. Eu parecia um verdadeiro ET com aquelas coisas, mas eu ia para a escola, apesar da chuva. Então, a evangelização infantil e a mocidade espírita são, nesta comparação, o nosso guarda-chuva, a nossa capa, a nossa galocha, para que a criança cresça e tenha condições de enfrentar as inevitáveis tempestades da vida. E se nós relegarmos isso para depois, correremos um sério risco. Seria o mesmo que dizer a uma pessoa, aos nossos filhos: olha, filho, você cresça, depois que você se contaminar pela AIDS, eu vou te ensinar regras de prevenção. Então o trabalho é seríssimo. E eu tenho uma particular opinião, e é minha, não é opinião doutrinária, é minha, que poderá ser ou não confrontada. Eu já frequentei diversas reuniões em diversos centros espíritas, desobsessão, tratamento de cura, assistência espiritual de adultos, mas aonde eu sinto a maior presença dos benfeitores espirituais é na evangelização infantil, é na mocidade. É o maior investimento que eles estão fazendo para evitar. É um trabalho de prevenção, é um trabalho de imunização espiritual. Nós levamos aos nossos filhos para a vacinação, e a evangelização, a mocidade, o evangelho no lar, a família no centro espírita precisa ser priorizada. A família, para nós, é o maior laço que nós precisamos preservar numa casa espírita. Quer me parecer que o centro espírita deverá ter uma função muito mais de escola do que de pronto-socorro. É claro que ele deve ser um mix, como dizia Herculano Pires, ele deve ser a convergência de todas as atividades doutrinárias, mas centro espírita que não leva a sério a educação do ser humano não estará cumprindo fielmente os objetivos da codificação. Como se sente um juiz espírita diante do réu
que evidentemente é culpado, porém calçado por uma ótima defesa, acaba alcançando o veredito de inocente. Nós escrevemos um livro, o último, chamado Justiça Além da Vida, para demonstrar que a justiça terrena e a justiça divina atuam conjuntamente. Embora para nós muitas vezes nós achamos que isso não seja verdadeiro, que isso não seja possível, mas entrar atrás de cada condenação ou atrás de cada absolvição, eu sempre imagino que a lei de ação e reação, a lei do karma está atuando, quer para levar à prisão um pretenso culpado, como para absolver um suposto inocente. A nossa limitada visão não consegue enxergar, não consegue explicar o motivo, mas a doutrina espírita me ajudou muito, porque muitas pessoas me perguntam: como você, sendo juiz e espírita, consegue conciliar as duas coisas? Ou seja, se você é um espírita e aprende a não julgar, como é que você julga? E eu respondo com muita tranquilidade para dizer que eu sou a única pessoa paga para julgar. É engraçado, eu ganho para julgar, né? E muitos julgam e não ganham. Tenho certeza que eu não estou julgando a pessoa, estou julgando a atitude dela. Estou fazendo parte do mecanismo da lei de ação e reação. Estou fazendo parte de um sistema muito maior do que eu suponho. E muitas vezes uma condenação ou uma absolvição faz parte de um plano maior que pode nos ajudar a entender os mecanismos da justiça divina. Em nosso último livro nós narramos alguns casos de condenação e de absolvição e pudemos ampliar os horizontes daqueles casos à luz da espiritualidade, analisar os antecedentes para poder explicar como isso funciona. Algumas perguntas sobre drogas que nós podíamos simplificar da seguinte maneira: na sua opinião, as drogas devem ser liberadas? É um dos maiores debates, não só no Brasil, como no mundo todo. Nós temos algumas experiências em países onde a droga foi descriminalizada, ou seja, usar entorpecente não é mais crime. Eu vou dizer a vocês que isso nós já temos no Brasil. 2 exemplos. O álcool é uma droga ou não? Alguém duvida aqui? É uma droga, não é? Totalmente liberada. Totalmente. O maior número de óbitos no Brasil é por causa do álcool. Está liberada. Isso é suficiente, foi suficiente para erradicar o problema? Não. Outra droga, o cigarro. A nicotina, dizem os especialistas, que é a droga com maior poder de causar dependência. Mais do que a maconha, mais do que o crack, mais do que a cocaína. Está liberada. E temos milhares de óbitos no mundo decorrentes do cigarro. Tenhamos a certeza, e nós que trabalhamos na educação da juventude, tenhamos essa certeza, o Brasil caminha para isso. Temos uma lei recente, de dezembro do ano passado, dizendo que o usuário de drogas, usuário, não traficante, usuário, não mais será submetido à pena de prisão. Ele será submetido a tratamento, mas não será mais submetido à prisão. Qual vai ser a consequência disso?
a mesma que ocorreu nos demais países que tomaram o mesmo caminho. O número de usuários vai crescer. O número de usuários vai crescer. Avulta, portanto, mais do que nunca, a importância da educação, a importância da evangelização infantil, a importância da mocidade espírita, como talvez os últimos redutos que nós teremos para termos uma sociedade que possa crescer em paz e crescer sadia. Pode nos dizer algo em relação aos menores que estão na FEBEM? Bom, nós poderíamos dizer aqui muita coisa, mas a experiência no Brasil não tem sido muito exitosa na medida em que tem procurado ressaltar os aspectos punitivos. Nós ainda, meus irmãos, temos uma mentalidade punitiva. Quando nós nos defrontamos com o crime, muitas vezes nós queremos a prisão e a morte do criminoso. Em último livro do Divaldo Franco, Tormentos da Obsessão, o espírito Bezerra de Menezes faz uma análise da nossa mentalidade ainda muito ligada ao mecanismo de erro-punição. Erro-punição. Quando a espiritualidade superior nos propõe a mudança desse mecanismo. Erro, arrependimento, reparação. Muito melhor do que punir é reparar, melhorar, se equivocar. E o sistema prisional, infelizmente, apesar de termos uma lei excelente, vigora ainda nesse mecanismo, punição. O preso ou menor que está na FEBEM, ele acaba sendo punido pelo sistema. Nós temos no sistema prisional brasileiro 10 mil homens morcego. Homens morcego, na linguagem da cadeia, são os homens que não têm onde dormir, porque as celas são muito pequenas, então não dá para dormir ao mesmo tempo. Então, muitos deles dormem amarrados nas grades, são os morcegos. Como sairão eles do sistema penitenciário? Se nós, com evangelização, com palestra, com fita, com prece, com passe, com oração, com água fluidificada, quando alguém atrasa a comida, quando salga um pouquinho mais a comida, quando alguém fala alguma coisinha de nós, nós perdemos a paz. Imaginem eles que têm os instintos ainda fervorosos, animalizados, sem o remedinho do amor, da dor, do carinho, do afeto. O que nós não faríamos, e aí eu vou falar de mim, o que talvez eu não faria se tivesse trilhado as mesmas dificuldades que eles passaram. Certamente estaria também de trás das grades, como eles. Então pensemos nisso. Precisamos sair desse mecanismo. Erro, punição. Quando a doutrina espírita nos propõe erro, reparação pelo amor. Muitos espíritas dizem que vão deixar seus filhos escolher sua religião ou doutrina ou filosofia de vida porque se acham liberais. O senhor aprova? Eu acho que nós devemos dar a opção aos nossos filhos. Mas não podemos nos furtar de dar-lhes a ele o conhecimento da doutrina. Vamos dizer, filho, hoje você vai ao centro espírita. Vá lá conhecer, frequente a mocidade. Se você não quiser, a opção será sua. Mas seu pai não pode se furtar a mostrar a você um caminho bom. Há outros caminhos. Há o caminho do catolicismo,
do protestantismo, do budismo e de outras religiões tão respeitáveis. Mas nós precisamos mostrar a eles o caminho, mostrar a eles a necessidade de percorrer esse caminho, porque a religião nos ajuda a isso. Perguntaram ao Dalai Lama, num congresso ecumênico: Sua Santidade, o Dalai Lama, qual é a melhor religião do mundo? Eles esperaram que ele dissesse que fosse o budismo tibetano, mas ele respondeu: não, a melhor religião é aquela que te faz melhor. Então, precisamos mostrar aos nossos filhos que a religião é um contributo para o desenvolvimento da nossa personalidade, da nossa ética. Não podemos forçá-lo, amarrá-lo, como eu vi outro dia um pai quase que amarrando o filho para o centro espírita. Amarrar o filho na cadeira para ele fazer o evangelho no lar. Não dá. A pedagogia é do amor, não é o do temor e da punição. Mas não podemos nos furtar ao comodismo de mostrar a eles um caminho, uma opção. Temos mais uma pergunta, porque as outras estão repetidas e a maioria são elogios. Gostaríamos de saber a respeito do problema das crianças e jovens ultimamente estarem em estado de depressão. A depressão alastra-se pelo mundo. Talvez o Dr. Isaías Claro tenha tocado no assunto. 20% da população do mundo sofre de depressão. É um número assustador. 20%. E esse problema tem tomado conta já de crianças, adolescentes. Há diversos problemas, há diversas causas que merecem atenção, inclusive médica, para não nos resumirmos a uma posição cômoda de achar que tudo é problema espiritual, o que é um equívoco grave. Mas creio que nós vivemos uma sociedade de completo individualismo. A família não se fala mais. Os pais assumiram posturas econômicas fora do lar. As crianças não se conversam. Pai e filho não se dialogam. Quando se encontram, estão tomados sobre o jugo do maior obsessor da atualidade, que é a televisão, que nos hipnotiza, que somos capazes de ficar 3 a 4 horas para assistir um programa, para saber da vida dos artistas. Os psicólogos explicam que nós temos uma necessidade quase que instintiva de saber o que passa na casa dos outros, como é que os outros se comportam na vida íntima. Vocês lembram quando eram crianças, nós colocávamos o copo na parede para escutar o que acontecia na casa do vizinho? É o mesmo instinto que está aí hoje. E os marqueteiros da televisão descobriram isso, estão produzindo programas para atrair essa nossa necessidade. Então a família fica 3 a 4 horas vendo programas dessa espécie e a família não se conversa. A criança não é ouvida, a criança não fala, e quando ela ousa falar, escuta, não, cala a boca, fica quieto, não tenho tempo. Então aquela criança pode, muitas vezes, não estar encontrando espaços para se ver reconhecida, se sentir aceita, se sentir amada, sentir que ela é importante, que alguém a ama, que alguém a considera, que ela não é apenas um número, não é alguém que dá trabalho, mas que é alguém importante dentro do lar. Então essa criança pode, muitas vezes, não quero dizer que isso seja a causa de todos os problemas, porque a causa de todas as depressões falaríamos aqui vários dias, mas esse pode ser um dos problemas. E muitas vezes aquele espírito que migrou no lar,
ele já trouxe um registro anterior de negação, de abandono, de carências. E aí então, quando ele reencarna para tentar reverter esse quadro, que ele foi abandonado, esposoteado, não foi amado, os pais começam a repetir os mesmos vícios. E ele diz, a alma dele diz, vai começar tudo outra vez. Olha, eu outra vez sendo esquecido. E muitas vezes então a alma se entristece. E o fundo maior da depressão é a alma triste, é o desânimo. O que é o desânimo? A palavra desânimo vem de ânimos, e ânimos vem de alma. Então o desanimado é alguém que está vivendo longe da alma, longe dos seus anseios espirituais. E eu diria que esse é o maior ou melhor antídoto para as drogas. Alguém que está animado, porque quem está realizando o seu potencial interior, e a tarefa maior de nós educadores é esta, fazer despertar o potencial de cada educando. E quando a pessoa descobre o seu potencial, descobre a sua luz, o seu caminho, a pessoa vai pela sua estrada, desenvolve o seu projeto de vida, e quando nós estamos animados, não precisamos de droga, não precisamos de álcool, porque eu já estou embriagado pela própria vida, já estou animado, já estou no pique, já estou cumprindo a minha missão. Então a maior tarefa que nós temos como educadores, meus irmãos, é despertar o potencial interior de cada um, e não fazemos isso com acusações, não fazemos isso com medo, não fazemos isso com ataque, não fazemos isso com violência física ou moral, mas fazemos isso com amor. Todo esse conteúdo maravilhoso que o Dr. José Carlos de Luca nos passou está contido em 2 livros, não é? Gostaria que o senhor mencionasse novamente o nome dos livros. O Sem Medo de Ser Feliz, que é a nossa primeira obra, e recentemente publicamos Justiça Além da Vida. Então, agora nos próximos momentos, o Dr. José Carlos de Luca estará autografando aqui no saguão, e os livros deles estão à venda aqui na livraria, que hoje está aberta, tá bom?